ser em Europa. Faço estudos na igreja de Europa, mas alguns de vocês me conhecem. Fui por muitos anos membro da Igreja Sagrada de Quilomães, também conheço a muitos aqui. Mas eu gosto de me apresentar mais pelo nome da minha mãe, porque acho que é conhecida. Minha mãe é Dona Léa, que é teórica na Igreja Central. Fica mais fácil, a partir dela, eu ser conhecido. Então, ser conhecido, aliás. Antes de começarmos com a mensagem de hoje, queria dizer que acredito que muitos de nós têm suas lutas, suas dificuldades, suas batalhas, que ninguém conhece. E se eu dissesse que eu sou uma pessoa perfeita, nunca cometi erros, nunca processei, eu seria o maior mentiroso. Isso seria uma mentira muito grande. E seria injusto com os irmãos. Provavelmente alguns dos pecados que muitos dos que estão aqui já cometeram também eu já cometi. Mas nesta manhã eu queria, antes de começarmos com o sermão e antes de orarmos, dizer para os irmãos que o sermão pode ser um pouco pesado. Pode ser pesado, talvez pode te deixar desconfortável. Talvez pode parecer que foi um insulto também para si. Mas eu quero lembrar aos irmãos que se você não for salvo, eu não posso ser culpado por isso. Não posso. Vou ser culpado pelas coisas que eu for a fazer. Então, nesta manhã, queria mesmo preparar os corações dos irmãos, porque tem palavras, tem textos que vamos ler que podem ser desconfortáveis para si. Então, enquanto os irmãos forem acontecendo, fique aí orando, de modo que Deus seja capaz de salvar. Mas neste momento, antes de entrarmos, quero convidar os irmãos para uma oração. Eu vou ficar de joelhos, os irmãos para uma missão. Vamos orar? Versículo 1, assim diz a palavra de Deus. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, versículo 2, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 3, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. Talvez por causa de assistirmos desenhos animados ou filmes de Jesus, retratando a história de Jesus, temos em mente que foram 3 magos que foram ao encontro de Jesus, conhecer Jesus. A Bíblia não descreve quantos magos eram, só diz que vieram uns magos. Tanto que a palavra uns, que foi usada aqui, não só não se sabe quantos eram, mas também não se sabe quem eram, em termos de nomes. Por isso usa-se aqui a palavra uns magos. Mas o mais engraçado que há aqui no texto, o texto diz que quando eles chegam a Jerusalém, eles chegam e perguntam: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Porque nós, os magos, vimos a sua estrela e viemos adorar. A Bíblia, no versículo 3, diz que Herodes, o rei dos judeus, e toda Jerusalém ficaram perturbados com a notícia do nascimento de Jesus. Agora é aqui onde eu quero que comecemos a pensar juntos. Primeiro, os judeus, naquela época de Jesus, eles eram uma colônia romana. Sabem disso, irmãos? Era uma colônia romana, embora que não eram escravizados como eram escravizados os judeus no Egito, muito menos na Babilônia, mas era uma colônia romana os judeus. Sendo uma colônia romana, havia um conjunto de coisas que aconteciam que os judeus não eram a favor. Certas coisas que os romanos faziam aos judeus, e os judeus não viam a hora de se livrar do jugo dos romanos.
E a maior esperança de todos os tempos, não só para os judeus, como a maior esperança do planeta Terra, era a vinda de Jesus. Em outras palavras, a solução para aquele problema dos judeus era o nascimento de... Mas a Bíblia diz-nos que quando esse Jesus nasce, os magos do Oriente vêm adorar a Jesus, a Bíblia diz que o Herodes e toda Jerusalém, todos os judeus, ficaram perturbados com a notícia. Eu não sei se os irmãos estão a perceber o que está acontecendo nesse texto. Do que os judeus esperavam? A quem os judeus esperavam? Esperavam a? E nas sinagogas, tenho eu a certeza que os líderes religiosos liam estes textos da vinda de... Mas quando é vindo esse Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram perturbados com essa coisa. Eu fico a me perguntar como é possível, como é... Quer dizer, não faz sentido. Eu não sei se os irmãos percebem. Não faz sentido nós sermos adventistas de sétimo dia e ficarmos perturbados nós com a segunda vinda de... Não faz sentido. Se até o nosso nome diz que somos adventistas de sétimo dia, aqueles que aguardam a segunda vinda de Cristo. Mas a Bíblia diz que os judeus, aqueles que esperavam e aguardavam com ansiedade, até vingança, por causa da raiva e ira que tinham pelos romanos, quando é nascido Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram perto. E pior, quem se apercebeu que Jesus já tinha nascido eram uns magos do Oriente. A palavra mago significa mágico, significa feiticeiro, significa aquele que de uma ou de outra forma está envolvido em espiritismo, para fazer leitura de estrelas e outras coisas. Então, quando nós estamos a falar de os magos do Oriente, estamos a falar daquele grupo de pessoas que faziam parte das pessoas que davam conselhos aos reis. Sobretudo, lembram-se que a Bíblia diz que quando o rei de Nabucodonosor teve seu sonho, mandou chamar quem? Magos, sátrapas e... Magos, sátrapas e... Adivinhadores. Então, os magos faziam parte das pessoas que aconselhavam o rei, interpretavam os sonhos, faziam leituras, usando práticas do espiritismo. A Bíblia diz que são esses, envolvidos nessa prática, que se apercebem que Jesus havia nascido. E ainda por cima, vieram para adorar. Nós estamos juntos? Não. A Bíblia diz que estes magos, que estavam de uma forma envolvidos com práticas de espiritismo, são estes que se aperceberam que Jesus havia nascido e tomaram a decisão de ir adorar aqueles que eram chamados o povo de Deus, os escolhidos de Deus. Quando Jesus nasce, eles ficam perturbados com a notícia. E uns magos vieram adorar. Ainda por cima, no livro de João, capítulo 1, Evangelho de São João, diz que quando ele nasceu, Jesus, eles rejeitaram a sua luz e até levaram-no até a cruz. Por quê? Como podem os judeus chegarem a este nível? Quer dizer, o que fez os judeus, os israelitas, chegarem a este nível de rejeitarem o que eles mais esperavam? Como pode um grupo de pessoas nas sinagogas todos os sábados? A pergunta é, por que perdiam tempo ir às sinagogas aos sábados? Se quando é vindo aqueles de quem eles esperam, eles o rejeitam. Por quê? Eu não percebo. Como pode as pessoas chegarem a esse nível? A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós todos conhecemos e sabemos que Jesus veio. Sabemos o que é a marca da besta, sabemos qual é o seno de Deus. Todos nós sabemos. Os judeus sabiam que Jesus viria.
E até sabiam onde nasceriam, como nasceriam. Estava escrito nas Sagradas Escrituras. Até a estrela que os magos viram, os judeus sabiam que aquela estrela de Davi seria o sinal do Senhor Jesus. E era visível essa estrela. Mas mesmo assim, eles não aceitaram e não receberam. Então, todos esses anos, todo esse tempo, o que ficaram a fazer? Quer dizer, se eu pudesse usar alguma palavra, parece que foram tão estúpidos que o que eles queriam de verdade, quando chega, eles não levam. Mas eles ficavam nas sinagogas, não cozinhavam no sábado, não faziam isso, não andavam ali, não. Quer dizer, mas quando vem Jesus, eles não entendem, ficam perturbados e foram deixar uns feiticeiros adorar a Jesus. Eu não sei como é que os irmãos veem isso, mas é grave, é muito grave. Por que isso aconteceu? No livro de Isaías, capítulo 56, Isaías, capítulo 56, a palavra de Deus diz assim. Talvez algumas pessoas podem não gostar desse texto, mas o problema do povo de Israel começa aqui. O problema é que vai fazer com que quando Jesus vier na sua segunda vinda, nós, os adventistas, sétimo dia, não reconheçamos que Ele está vivo, começa o problema. Isaías 56, versículo 10, diz assim: todos os seus atalaias são cegos. Todos os seus atalaias, pastores, anciões, pregadores, diretores da escola sabatina, secretários, todos aqueles que vos advertem, que falam de vocês, das boas novas, todos estes são cegos. Nada sabem, todos são cães mudos. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam o sono. O problema da igreja adventista sétimo dia hoje, no estado de decadência espiritual que está, é porque estas pessoas que Deus confiou para dirigir o seu povo são como cães mudos, amam o sono. Eu não sei se os irmãos sabem, os cães têm o hábito de dormir de dia e de noite ficar a trabalhar. Mas esses cães que foram colocados como atalaias, eles preferem dormir de noite e ficar de vigia de dia. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber o que está acontecendo. Não sei se conseguem prestar atenção no que o texto está dizendo. É o hábito do cão praticar maior atividade à noite. Mas estes que Deus confiou a sua mensagem, a nós que Deus confiou, nós preferimos à noite adormecer. A palavra de Deus nos ensina que Jesus Cristo, de dia ele trabalhava e à noite passava nos montes das oliveiras em oração. Estão hoje os nossos líderes, pastores, aqueles que Deus confiou a sua obra, gastando noites e noites, orando para a sua igreja, jejuando, sacrificando para a sua igreja. Versículo 11. E estes cães são gulosos, não podem se fartar, nunca se saciam, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Dizem assim eles: traremos vinho e beberemos bebida forte, e o dia da manhã será como este, ainda maior e melhor. A decadência moral da igreja começa quando nós começamos a negligenciar o verdadeiro dever cristão, que é buscar a Deus em oração. O verdadeiro dever de nós como igreja não é guardar o sábado, não é ir à igreja ao sábado, não é ter uma boa modestia. Isso tem muitos gentios que fazem melhor. O principal dever do cristão é comunhão diária com quem? Nas primeiras horas do dia.
Este é o verdadeiro dever. Porque é aí, nessa comunhão que você tem com Deus, que Deus te prepara para que você não tenha surpresas quando Jesus vir. Se os líderes religiosos, os fariseus, os sacerdotes buscassem a Deus desta maneira, jamais ficariam perturbados quando Jesus viesse. Eles sabiam que Jesus viria, sabiam onde nasceria. O sinal até viram. O problema não é conhecimento, não é informação na cabeça. Quando a Bíblia diz que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará, não quer dizer que nós não conhecemos a verdade. Está a dizer, vocês conhecem a verdade, mas essa verdade ainda não transformou suas vidas. Isso é que é o problema da igreja adventista hoje. As pessoas conhecem, entendem, têm informação, mas elas não estão dispostas a entregar a Deus aquilo que elas mais amam. Quando Jesus vier, haverá surpresa. Por isso, a Bíblia ensina, não é a Bíblia, nós falamos comumente que no céu haverá surpresa. Por que haverá surpresa? Porque tem muita gente se prostituindo hoje lá fora, estará lá. Tem muita gente bebendo, roubando, preso, estará? E muitos de nós aqui lá não estaremos. É isso que diz o Senhor Jesus. Os magos só tinham a informação de que Jesus ia nascer e seguiram o sinal. Só por causa dessa informação foram adorar. Os judeus tinham tanta informação, toda a teologia tinha. Mas, quando Jesus nasce, o rejeitaram. É engraçado que nas escolas hoje de teologia, seminários de teologia, gasta-se mais tempo estudando conceitos, discutindo assuntos. Mas não existe uma disciplina, uma cadeira que se chama oração. Não existe. Todos os nossos pastores, os que já passaram por seminário, não existe uma cadeira, uma disciplina que se chama oração. Mas devia haver. Então, eu quando leio o texto de Mateus, capítulo 2, eu tenho medo do que pode acontecer conosco. Eu tenho medo, porque se você fala a verdade, como a Bíblia diz, talvez esse pode ser seu último sermão. Talvez esse pode ser a última vez que te chamam para atender. Hoje de manhã, 4 horas hoje, estava a entrar chamada no meu telefone. Minha esposa acorda, vai ver número estranho, 4 horas. Ignoramos. Mas a chamada insistiu. Eu atendi, a pessoa falou o nome, não percebi a chamada por fora. Insistiu e eu atendi. Tem um jovem que conheci na altura, em 2016, 17, disse, irmão Murilo, eu só liguei. Hoje, isso foi hoje, para agradecer. Eu disse, por quê? Não me lembrava muito bem. Disse, sabe, seu último sermão na igreja adventista, me lembro de 2 palavras. Você diferenciou entre condenar e advertir. Você explicou que advertir é dizer para a pessoa, você está a viver em pecado e precisa deixar esse pecado. Condenar é dizer que não há solução para ti. E por causa do seu sermão, eu deixei muita coisa. E hoje eu me sinto em paz com Cristo. Vocês não imaginam? Passaram-se 4 anos. Eu nem me lembro nem de muita coisa. Mas receber essa informação hoje, depois de 4 anos, que alguém foi encontrado por Deus naquela mensagem que eu preguei, isso traz alegria para mim. Meu desejo nesta manhã é que cada um de nós que está aqui sentado se lembre dessas palavras. Deus responsabilizou a nós a missão de pregar às pessoas que Ele brevemente volta. Mas não permita que esse conhecimento que você tem seja apenas conhecimento. Não faça isso. O conhecimento é inútil na presença de Deus, sem o coração arrependido é inútil. Essa é a realidade que nós estamos. Eu não vou falar aqui o que os jovens estão a dizer, não vou perder tempo para isso. Vocês sabem o que estão a fazer. Eu também sei o que estão a fazer. Não vou perder tempo para isso. Se você está a viver em pecado, não, você sabe. Eu não vou ter problema por causa daquilo que você faz. Terei eu problema por não ter vivido. Então, que nesta manhã, Deus seja capaz de nos alcançar
que Deus consiga nos salvar. Quando voltarmos para nossas igrejas, reflitamos com profundeza como está a nossa comunhão com Deus. As pessoas que não procuram ter comunhão diária com Deus, tarde ou cedo essas pessoas abandonarão a verdade. Começarão aos poucos a rejeitar algumas doutrinas bíblicas. Começarão aos poucos a ter ideias de que Jesus já não é mais Deus. Começarão aos poucos a pensar que o Espírito Santo já não é mais Deus, que é menor em relação ao Deus. Começarão aos poucos a rejeitar os escritos proféticos da Senhora Enoé. Começarão aos poucos a rejeitar que o dízimo é doutrina e ensinamento bíblico. Começarão a tomar caminhos perigosos. Porque essas pessoas estão a gastar mais tempo debatendo do que de joelhos orando. Que Deus nos abençoe. Vou pedir que todos nós nos levantemos para os joelhos, para fecharmos com oração. Vou pedir à minha esposa para vir aqui orar para nós. Podemos ajoelhar e pedir.